Pessoal que acompanha o meu canal, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de uma série deles que eu irei publicar sobre os conteúdos que eu tenho disponibilizado nas minhas redes sociais. Nesse Instagram que está aparecendo aqui, eu tenho disponibilizado vários mapas mentais como esses, que irão te ajudar a se preparar para o Enem e também alguns dos principais vestibulares do país, como o FUVEST, a UEL, a UEM. Eu também criei um blog para você acompanhar os resumos junto com os desenhos. Quem me acompanha sabe que nas últimas semanas eu comecei um esquema de estudos iniciando por biologia. Temos gametogênese, espermatogênese, sistema genital feminino, ovulogênese e vários outros artigos já publicados. Mas hoje iremos começar explicando a gametogênese e a espermatogênese. Começando pela gametogênese, vamos lá. A gametogênese, segundo a Wikipedia, é o processo por meio do qual se formam os gametas. Mas quais gametas? Mas antes disso, se analisarmos a palavra gametogênese e a dividirmos, veremos que gameto refere-se a gametas e gênese refere-se à formação ou início. Lembra de Gênesis da Bíblia? Pois então. Mas ainda fica a pergunta: quais gametas? Ora, o masculino e o feminino. E quais são eles? O gameta masculino é o famoso espermatozoide, que são formados nos testículos das gônadas masculinas. E a esse processo damos o nome de espermatogênese. Já o gameta feminino são os famosos óvulos que são formados nos ovários das gônadas femininas. E a esse processo damos o nome de ovulogênese. Fácil, não é mesmo? Bem, então vamos aprofundar um pouco entendendo mais sobre o processo de formação dos espermatozoides ou a espermatogênese. Para começar, uma das coisas que temos que deixar claro é que a formação desses gametas, isto é, os espermatozoides, ocorrem na bolsa escrotal, e dentro desse escroto há os testículos, e dentro deles existem os tubos seminíferos, e é dentro desses tubos que ocorre a formação dos espermatozoides. Isso é muito importante. Mas afinal, como se formam esses espermatozoides? O primeiro passo é entendermos que as células formadas são células germinativas. Outra coisa que a gente precisa saber é que a espermatogênese acontece na meiose. E aí você se pergunta: oh meu Deus, o que é meiose mesmo? A meiose é uma célula de origem que formam 4 novas células ao final do processo com a metade do número de cromossomos. Bacana. A espermatogênese é dividida em 4 períodos. O primeiro é o período germinativo, no qual nomeamos essa célula de espermatogônia. E o que ela faz? Ela é uma célula germinativa que se cria para poder se multiplicar pela mitose. Eu disse mitose, pois a meiose começará a partir dessa célula. E por que ela aumenta? Porque ela irá entrar no processo de divisão celular e ela precisa aumentar de tamanho para poder gerar novas células. E esse aumento ele acontece quando os meninos entram na puberdade. Um detalhe muito importante que devemos estar atentos é com relação à nomenclatura, pois a partir de agora, essa célula tem um novo nome, espermatócito primário. E tudo isso sem nenhuma divisão celular, pois ela só aumentou de tamanho e não gerou nenhuma célula nova. O segundo período corresponde ao período de crescimento, e a partir de agora ocorrerá a meiose 1, a divisão celular. Como assim? Veja, de uma célula com o número de cromossomos 46, que é o espermatócito primário, ela irá originar 2 novas células com a metade do número de cromossomos. Então cada célula irá ficar com 23 cromossomos. E aqui atenção à nomenclatura, que a partir de agora se nomeia espermatócito secundário. A partir dessas 2 células vem a terceira etapa, que é a de maturação. E aqui acontece a mesma coisa. Se antes tínhamos uma célula que se transformava em 2 células, e agora temos 2 células, logicamente que cada uma delas irá se transformar em mais 2, totalizando 4 células, e isso é realizado através da meiose 2, mantendo a carga de 23 cromossomos em cada célula. Essas 4 células geradas são as espermátides, que basicamente são os ovinhos dos espermatozoides. Mas, atente-se, eles ainda não estão prontos, pois precisam passar por um processo chamado espermiogênese, que digamos que é a maturação da morfologia desses ovinhos. E este é o 4º e último período da espermatogênese, composta de 3 etapas. A primeira etapa da espermiogênese é a etapa do complexo de Golgi. A célula formada em seu estado de espermátide, como vemos aqui, possui um núcleo, normal até então, certo? Relembre, foram formadas 4 células, e as células possuem núcleos. Continuando,
O complexo de Golgi, onde são transformados e armazenados as proteínas e outras substâncias, ele será bem desenvolvido, isto é, há uma bastante intensificação das proteínas aqui dentro. E de um lado da célula haverá vários grânulos acrossômicos. Bom, esses grânulos, digamos que são esses pontinhos brancos aqui. Então, a partir desse momento, eles se fundem, formando um só. Além disso, os centríolos, que têm como função a movimentação dentro da célula, vão para a parte oposta de onde os grânulos se uniram. Para a questão de curiosidade, são os centríolos que formam aquele flagelo do espermatozoide, aquele rabinho. A segunda etapa da espermiogênese corresponde à etapa do acrossomo. Nesta etapa, a célula já se encontra em sua forma um pouco mais direcionada para a forma de um espermatozoide. Nesta fase, o grânulo irá para a parte mais anterior ao núcleo, isto é, mais direcionada, quase na diagonal, para que então se forme o acrossomo. É o acrossomo que, no momento da fecundação, ultrapassa a corona radiata. Do lado oposto, o centríolo começa a aumentar ainda mais a formação do flagelo, o rabinho. Esse rabinho é que permite ao espermatozoide a locomoção, como se fosse uma cobrinha. E por último, vamos à terceira etapa chamada de maturação. Esta é a fase final, onde o espermatozoide está pronto, com um acrossomo bem anterior ao núcleo. Aliás, ele também é desprendido do citoplasma que depois será fagocitado. Na posição intermediária do espermatozoide, podemos perceber que há mitocôndrias, que são importantes para dar energia para o flagelo se locomover em direção ao óvulo. Bom, pessoal, esta foi uma explicação tranquila e bem visual de como é o processo de formação dos espermatozoides. Espero que tenha ficado entendível como funciona esse processo e que você tenha aprendido muitas coisas, ok? Se você gostou do conteúdo apresentado aqui e quiser se inscrever, é muito simples. Basta você clicar no botão inscrever-se. Fazendo isso, você será notificado sempre que houver uma videoaula nova. E o próximo vídeo é a explicação sobre a ovulogênese e também a fecundação. Lembrando que você pode acompanhar todos os resumos e os mapas mentais no meu blog e no Instagram que estão na descrição abaixo. Ok? Bons estudos e até a próxima!